fruto direto da crise econômica que a França viveu ali no finalzinho do século XVIII, tá? A França tinha muitas dívidas, por quê? Porque a nobreza era super privilegiada, não pagava impostos. A Igreja Católica era a classe dominante e não pagava impostos. Quem pagava impostos? O povo, que era chamado de terceiro estado. Tá? A França era dividida em 3 estados chamados de estados gerais. No alto, Igreja Católica, primeiro estado. Abaixo, nobreza, segundo estado. Abaixo do segundo estado, o terceiro estado, que era formado por todo mundo que não era nem da igreja e nem da nobreza. Burgueses, tanto fazia se o cara fosse um banqueiro ou um dono de uma banquinha de frutas, né? Fosse um alto burguês ou um pequeno burguês, ele era do terceiro estado. Os camponeses eram do terceiro estado. Os operários das poucas indústrias que existiam na França da época também eram do terceiro estado, tá? Eles só tinham deveres e não tinham direitos, ou seja, eles não tinham cidadania. A crise econômica era muito alta, por quê? Porque se gastava dinheiro demais. Para prejudicar a Inglaterra, o rei Luís XVI ainda mandou tropas para ajudar na independência dos Estados Unidos, então a França estava quebrada. Tá? Todos os problemas econômicos da França eram sempre resolvidos aumentando os impostos. Então o rei chamou os estados para uma Assembleia dos Estados Gerais para ver como a França ia sair da crise econômica. Os estados iriam votar como fazer isso. Tá? Que vai acontecer? O terceiro estado propõe o voto por cabeça. Porque, obviamente, o terceiro estado era mais numeroso. Porque o que acontecia sempre? O primeiro estado votava junto com o segundo, 2 votos contra 1, o terceiro estado perdia. Então, o terceiro estado insistiu muito nisso, mas não foi o que aconteceu. Votou o primeiro estado com o segundo estado junto e a conta desse prejuízo, desse rombo nos cofres da França, iria mais uma vez ficar por conta do terceiro estado. Aí essa notícia de que o rei ia de novo jogar as contas nas costas do terceiro estado e ia dissolver a Assembleia fez com que o povo pegasse em armas em 14 de julho de 1789, ou seja, 231 anos, o povo derrubou a Bastilha. A Bastilha era uma prisão política para onde iam presos da França que não eram criminosos comuns, eram presos que desagradavam o rei. A França era uma monarquia absolutista, o rei mandava, quem tinha juízo obedecia. Por quê? Porque o rei tinha direito divino. Tá? Então foi proclamada uma Constituição francesa pela Assembleia Nacional em 1791. Vamos lá, calma, Fabião. Foi elaborada uma Constituição, uma monarquia onde o rei reina, mas não governa. O modelo era a Inglaterra, tá? Só que o que vai acontecer? O rei e a nobreza tentam fugir para pedir auxílio para nobreza absolutista da Áustria, da Prússia, porque afinal os reis e os nobres da França eram parentes dos reis da Europa, né, dos outros países da Europa. Então o que vai acontecer? O rei e a família real são presos, o rei é julgado por alta traição e o rei é decapitado na guilhotina. Como houve essa mobilização para lutar contra as potências estrangeiras, a Áustria, a Prússia, então essas tropas tomaram o poder, eram lideradas pelos jacobinos, e aí começou uma fase de governo popular republicano. A França se tornou uma república popular. Os jacobinos eram a pequena burguesia, burgueses populares, como eu falei no começo da videoaula. O dono de uma banca de fruta, um sapateiro, cara que trabalhava para ele mesmo, e pessoas populares. Os jacobinos tinham como líder Robespierre. Obviamente, se era um governo popular, ele atraía inimizade de quem não era popular. Então esse Estado jacobino viveu em período
de guerra permanente, tá? Como ele era popular, ele buscou ideias progressistas, como, por exemplo, tomou as terras da igreja, libertou os escravos de todas as colônias francesas, fez uma tabela para alimentação básica, né? Congelou o preço do pão, congelou o preço dos aluguéis. Que mais? Criou um calendário que era com outros meses, fora do calendário gregoriano. Criou... Peraí, deixa eu voltar ao calendário, peraí. Né? Fora do calendário gregoriano, por exemplo, o mês das brumas ficou chamado de brumário, o mês das vinhas, vindimário, o mês quente, termidor, e assim por diante. Né? Os meses de acordo com as condições climáticas da França. Voltando, criaram uma religião onde a entidade a ser cultuada era a república. Esquisito, né? Bom, não é preciso dizer que todas essas medidas populares levou a alta burguesia, que eram os girondinos, outro grupo burguês, inimigo dos pequenos. A alta burguesia eram quem? Os banqueiros, era formada pelos banqueiros, pelos industriais, por pessoas de grande capital. E aí eles começaram a formar tropas para uma contra-revolução. Então os jacobinos começaram a exterminar seus inimigos, e aí foi a chamada fase do terror. Essa fase do terror, os jacobinos mandaram para a guilhotina cerca de 30 mil pessoas. Uma fase muito sangrenta. Então os girondinos conseguiram fazer a reação termidoriana, derrubaram o governo jacobino, Robespierre foi decapitado na guilhotina, e os girondinos colocaram como chefe de Estado Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte era um jovem general muito querido pelo povo, porque ele era muito inteligente, ele veio de baixo, ele não era da nobreza e ele conseguiu subir nos postos mais altos do exército pela sua competência. Ele foi colocado para ser um cônsul no diretório. Só que ele já deu um golpe de Estado para ficar como cônsul governando sozinho. Foi o golpe do 18 Brumário. E o Napoleão, ele gostava de governar sozinho, né? Ele criou o Código Napoleônico com várias leis, que tinha algumas coisas progressistas, como igualdade das pessoas perante a lei, fim dos privilégios feudais, por exemplo, aquelas pensões que os nobres tinham, e direito à propriedade. Como essas coisas agradaram uma grande parcela da população que não tinha cidadania, por exemplo, foi a primeira vez na história da França que os judeus tiveram cidadania. Pois é. Ele deu um alto golpe. E ele se proclamou imperador dos franceses. Pois é. Tem uma imagem clássica que o Papa vai coroar o Napoleão como imperador na catedral, e o Napoleão faz o seguinte, ele tira a coroa das mãos do Papa e ele mesmo coloca na sua cabeça, para simbolizar que a igreja não estava acima do Napoleão. E aí o Napoleão, com o pretexto de que ele ia espalhar os ideais da Revolução Francesa pela Europa, ele vai para uma política de conquista para os outros países. Ele vai dominando outros países europeus e vai colocando aliados ou parentes dele no trono. E aí ele decreta o bloqueio continental para enfraquecer a Inglaterra. E isso vai gerando consequências para vários outros países que nós vamos ver em detalhes nos capítulos mais para frente, né? Vai ter consequências para Portugal, para Espanha, para o Brasil, para os nossos vizinhos latino-americanos, para a Rússia e para a própria França, tá? Depois o Napoleão vai ser derrotado 2 vezes, a definitiva ele vai para a ilha de Elba e acaba por lá. Gente, qualquer dúvida, entre em contato comigo, mas entrem mesmo, viu? Tô com saudade de vocês. Mandem mensagem que eu respondo. Tá bom?